Bom dia, hoje são 13 de fevereiro de 2014, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Ateísmo, ciência pura. Há 2 dias, recebi um recadinho na minha página do YouTube de um internauta que se apresenta Alexandro Santos. Alexandro Santos. Ele me mandou aqui uma matéria que saiu aqui no site, do Paulo Lopes. E eu tirei aqui uma cópia, ó. O título do artigo aqui, da matéria enviada pelo internauta Alexandro Santos, é que ateus suíços querem vetar Bíblia às crianças por ser cruel. Aqui está, ó. A página aí indicada para mim, a página de Paulo Lopes, está aí à disposição de qualquer internauta aí, na internet, ó. E aqui a matéria com o título, Ateus suíços querem vetar Bíblia às crianças por ser cruel. Muito bem. Agradeci aí ao internauta Alexandro Santos, a informação aqui desse site, desse blog aqui do Paulo Lopes. É um blog muito bom, que contém assuntos de caráter religioso. Eu estou vendo algumas coisinhas aqui. E gostaria rapidamente de tratar dessa matéria, que aqui está, Ateus suíços querem vetar Bíblia às crianças por ser cruel. Vou ler aqui na íntegra a matéria e depois aqui eu vou fazer uma explicação no quadro. Vamos lá. Está escrito assim. A matéria aqui foi, exibida no dia 1º de novembro de 2010. É uma coisa antiga, Aqui, segunda-feira. Muito bem, vamos lá. O movimento suíço ateísta Livres Pensadores está reivindicando das autoridades a proibição da Bíblia às crianças e adolescentes com menos de 16 anos para poupá-los de crueldades e pornografia ali contidas. Rita Gaspar, líder do movimento, argumenta que a Bíblia, além de não ajudar a enfrentar os problemas atuais, os da sociedade e das pessoas, tem relatos de extrema violência e muitos deles com a justificativa de que foram praticados por ordem de Deus. Gaspar disse que a própria igreja reconhece ainda, ainda que não admita publicamente, que a Bíblia é inadequada para os adolescentes, porque só sugere aos jovens a leitura de trechos inofensivos e edificantes, como se ela toda fosse nesse tom. Acrescentou que a Bíblia a qual os religiosos se referem aos jovens é uma fraude. O jornal suíço Aargauer Zeitung, a interpretação aqui, a pronúncia não sei se é essa, o jornal suíço Aargauer Zeitung interpretou a reivindicação como um novo ataque contra a igreja. Walter Miller, porta-voz da SES, Conferência Episcopal Suíça, explicou que a Bíblia é um livro histórico, além de religioso, e assim ela tem de ser considerada. Disse que determinados trechos podem ter mais importância histórica do que religiosa. Na Suíça, as principais religiões são a católica e a protestante. Na última década, o número de pessoas que declarou não ter religião aumentou 11%. É possível que, ao censo, muitas pessoas afirmaram não seguir nenhuma religião para deixar de pagar
o imposto eclesiástico. E aí termina a matéria. E mais abaixo aqui vem outro tema, né, que diz aqui, ó, a Bíblia é mais violenta do que o Corão, afirma historiador. Mas aí é outra matéria. Pois bem, então aqui, segunda matéria trazida aqui na página do Paulo Lopes, né, que está aí à disposição de qualquer internauta aí. Aqui, ateus suíços querem vetar a Bíblia às crianças porque a Bíblia é um livro cruel. Muito bem, então vamos aqui analisar rapidamente algumas explicações. Depois, se eu tiver tempo, volto aqui ao trecho da matéria, né, para explicar algumas coisinhas aí. Mas vamos aqui primeiro. Vamos aqui. Ateus suíços e a Bíblia, né? Vimos aí, né, que ateus suíços querem proibir a leitura da Bíblia às crianças e aos adolescentes, ali até 16 anos de idade, né? Muito bem. Vamos aqui a uma pequena diferença. Eu coloquei aqui, ó, os ateus suíços e ateus suíços. Essas duas expressões não são iguais. Há uma diferença aí, e vou explicar. Quando eu digo os ateus suíços, veja a diferença. Os ateus suíços, eu estou aqui me referindo a todos os ateus que são suíços. Por quê? Por causa aqui, ó, do artigo definido. Quando eu digo os ateus suíços, ou seja, eu estou dizendo aqui, estou me referindo a todos ateus suíços. Todos. O conjunto aqui, pois, é geral. Correto? É um conjunto aqui universal. Os ateus suíços. Todos os ateus que são suíços. Agora, quando eu digo apenas ateus suíços, aí é a diferença. Ateus suíços, aqui, sem o artigo, eu estou me referindo aqui a alguns ateus suíços, e não todos os ateus suíços. Eis aí, pois, a diferença. Entendeu? Então a matéria diz aqui, ó, ateus suíços, ou seja, alguns ateus suíços, e não todos os ateus suíços. Ou seja, nem todos os ateus suíços concordam com essa proibição da leitura da Bíblia, né? Por crianças e por adolescentes aí até 16 anos de idade. Muito bem. Eu também sou contra, tá? Sou ateu e também sou contra esse negócio de proibir a leitura da Bíblia às crianças e aos adolescentes aí até 16 anos. Sou contra isso. Eu detesto o verbo proibir. Detesto o verbo proibir. A liberdade de expressão deve ser ampla e restrita. Portanto, sou contra esses ateus aqui suíços que querem proibir a leitura da Bíblia às crianças e a adolescentes com até 16 anos de idade. Sou contra. Sou contra. Muito bem. Vamos aqui. Veja a ineficácia de uma medida igual a essa. Vamos supor aqui que esses ateus suíços, que não são todos ateus suíços, né, como expliquei aqui, que esses ateus suíços, esse grupo de ateus que querem proibir a leitura da Bíblia, vamos aqui, por uma questão de raciocínio, vamos aqui supor que eles consigam atingir aí esse objetivo. Muito bem. Aí a leitura da Bíblia está proibida para crianças e adolescentes até 16 anos de idade. Essa medida, essa proibição, vai ter eficácia alguma? Diga-me aí. Essa proibição vai ter eficácia? Ora, em cada lar suíço, em cada residência suíça, ali existe, residência eu digo cristã, ali existe a Bíblia, não existe? A Bíblia está lá, naquela residência. Ora, o casal ali tem filhos, criancinhas e adolescentes, até 16 anos de idade. Muito bem. Ora, a Bíblia está ali dentro do recinto familiar,
dentro da casa, dentro do lar. Quem é que vai proibir a criança de ler a Bíblia, se ela quiser? Quem é que vai proibir o filho adolescente, ou a filha adolescente, de ler a Bíblia, se ele quiser, se ela quiser? Ninguém. Não haverá dentro de uma casa na Suíça, não haverá ali um guarda, dentro da residência do casal, um guarda ali, participando da vida familiar e olhando se a criança não vai ler a Bíblia, se o adolescente vai ler a Bíblia. Isso é uma idiotice tremenda. É uma medida completamente absurda essa de proibir a leitura da Bíblia às crianças e adolescentes, porque é uma medida ineficaz. Não tem eficácia alguma. Proibir o quê? Qual é a punição também? Qual é a punição? Portanto, aí é uma loucura esse negócio de proibir a leitura da Bíblia às crianças e a adolescentes aí até 16 anos. Isso é uma loucura. Por quê? Porque é uma medida ineficaz e também porque fere a liberdade de expressão. Um adolescente, ele é livre para ler, até 16 anos de idade, ele é livre para ler qualquer coisa. E ler mesmo, desde que o livro esteja dentro de sua residência. Ali ele está na sua residência, no seu lar, e vai ler. Então é uma medida ineficaz. É uma medida ineficaz, que não tem eficácia alguma, né? E fere a liberdade de expressão. As pessoas devem ler tudo aquilo que querem ler. Qualquer livro, todos os livros devem ser lidos. Tá? Todos os livros devem ser lidos. Quando a pessoa começa a proibir a leitura de livros, é porque aí essas pessoas não querem que outras pessoas descubram a verdade. E aí nós temos, né, em países socialistas, né, comunistas, temos ali a proibição, né, de inúmeras coisas, né? Proibição de leitura de vários livros. Regime socialista, regime comunista, né? Onde não há liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, não é? Então você vê ali a loucura, a proibição de certos livros. A Igreja Católica Apostólica Romana, também ali, ó, em sua longa existência aí, veio com o índice de livros proibidos, né? O índice de livros proibidos. A Igreja Católica Apostólica Romana, aconselhando ali os seus fiéis a não lerem determinados livros. Então, quando organizações assim vêm com esse objetivo, é porque não querem que as pessoas conheçam a verdade. Porque ai daquele homem de um livro só, não é isso? Já dizia aí o Monteiro Lobato, um brasileiro. Ai do homem de um livro só. Então, esse negócio de proibir a leitura da Bíblia, porque a Bíblia é um livro cheio de crueldades, maldades, é uma tremenda bobagem. E até, vou assim dizer, uma criança não tem interesse algum em ler a Bíblia. Não tem. Quando a gente vê por aí livros infantis, esses livros são preparados didaticamente para as crianças, né? Então, as crianças não têm nenhum prazer, nenhuma vontade de ler a Bíblia. Não tem. Porque a Bíblia, além de ser um livro bastante volumoso, né? Com vários livros, um livro grosso, ela também não traz ali imagem alguma, né? Não traz fotos, só a letra em si. Então isso não atrai a criança. A criança, você tiver aí os livros didáticos, né? Cheio de figurinhas, né? Desenhos, porque isso aí atrai as crianças, né? Já a Bíblia não. Então a Bíblia, a criança por si só, por si mesma, geralmente não lê a Bíblia. E se lê não vai entender nada. Ora, até mesmo pessoas adultas que leem a Bíblia, os fiéis aí, cristãos no caso, né? Adolescentes, até pessoas adultas que leem a Bíblia, por causa do fanatismo, porque o fanatismo cega as pessoas, por causa do fanatismo, essas pessoas não veem a maldade que está na Bíblia, não veem a crueldade que está na Bíblia, não veem as perversões que estão na Bíblia. Então você vê, ó, até os adultos que são fiéis e leem a Bíblia, eles não veem, por causa do fanatismo, eles não veem essas maldades na Bíblia. Maldades que qualquer historiador da Bíblia sabe disso, né? Qualquer teólogo sério sabe disso, né? Que a Bíblia é um livro
cheio de crueldades, maldades, perversões, não é? Muito bem, então é besteira. Se um adulto que lê a Bíblia, um fiel cristão que lê a Bíblia, ele, por causa do fanatismo, não vê essas maldades, com mais razão ainda, as crianças não verão essas maldades. É lógico. Então, proibir a leitura da Bíblia a crianças e adolescentes aí até 16 anos de idade, isso é uma tremenda bobagem. Tremenda bobagem. Medida ineficaz, que vai reduzir ali a liberdade de expressão, né? Não tem eficácia alguma. Uma medida inócua, portanto, absurda. Eu sou ateu e não concordo com esses ateus aqui suíços, ó. Não concordo, tá? Então é isso. Então vamos aqui. O item C. A Bíblia, coloquei aqui. A Bíblia está repleta de crueldades, maldades e perversões, porque é um conjunto de livros que retrata os costumes de uma civilização arcaica. O mundo antigo era um mundo violento, muito mais violento do que o mundo de hoje, né? O mundo antigo. E aí nós temos as civilizações egípcias, civilização hebraica, que é o povo da Bíblia, civilização hebraica. Temos ali civilização persa, né? A civilização suméria, civilização grega, etc. Então, o mundo antigo era muito mais violento e mais bárbaro do que o mundo de hoje. O mundo progrediu muito, né? O ser humano progrediu muito, evoluiu muito. É a evolução, é isso? Temos hoje um mundo muito mais humano, muito mais repleto de direitos de qualquer espécie do que no mundo antigo. No mundo antigo, vigorava ali o direito da força. No mundo antigo, não é? O direito da força. Aquele povo que tinha mais poder bélico, com armas ali, no caso, espadas, geralmente, né? No início, aí no caso da civilização hebraica, lá era espada, ao fio da espada. Então o povo que tinha esse poder ali, de guerra, povo guerreiro, era o povo que mandava, né? E os outros obedeciam. E ali era pena de morte ali, de forma louca, né? De forma bárbara. E tudo isso está descrito na Bíblia, porque a Bíblia retrata aí a história cheia de lendas e mitos do povo hebreu. E naquele tempo a violência era bárbara. É por isso que essa violência está na Bíblia. E qualquer historiador da Bíblia sabe disso. Qualquer estudioso da Bíblia sabe disso. Qualquer teólogo sério sabe disso. Que a Bíblia está repleta de crueldades, maldades e perversões. Porque o mundo naquele tempo era assim, né? Era assim, super violento. E essa violência está na Bíblia. Só que os fiéis cristãos, no caso aqui, os fiéis cristãos, aqui no Brasil e até na Suíça, eles não percebem, leem a Bíblia e não veem essa maldade. Por quê? Por causa do fanatismo. O fanatismo religioso cega o fiel. Ele não vê essa verdade. Só pessoas que são estudiosas no assunto, né, expert no assunto, é que sabem que a Bíblia realmente é um livro cruel, bárbaro, né, e cheio de perversões. E tudo isso sob o comando do Deus Javé. Só que não existe Deus Javé. O Deus Javé foi inventado pelo povo hebreu. O homem sempre cria deuses, né? O homem é um grande criador. Isso aí é antropologia, é a ciência que nos diz e prova. O homem cria deuses, cria religiões, cria ritos, cria rituais, cria carros, cria livros, cria armários, cria bola, cria trave, cria tudo. O homem cria, né? O homem vai criando as coisas. E uma dessas coisas que o homem cria são os deuses. Então, essas maldades, essas perversidades que estão na Bíblia, aqui na história do povo hebreu, e que estão descritas na Bíblia, que eu vou mostrar isso aqui em vários vídeos, e estou mostrando, né, essas maldades,
que esse povo praticava, esse povo inventou o Deus Javé, e para essas maldades que esse povo praticava, eles colocavam o Deus Javé como o Deus, o autor de tudo, né? E aí nós temos as barbaridades na Bíblia. Muito bem. Então, aqui o primeiro lance, né, que eu expliquei. Agora eu vou aqui rapidamente, por causa do tempo, vou aqui, ó, só fazer aqui uma observação, tá? Quando o rapaz aqui diz, ó, ele é da Conferência Episcopal Suíça, Walter Miller, ele diz assim, Walter Miller, porta-voz da SES, Conferência Episcopal Suíça, explicou que a Bíblia é um livro histórico, além de religioso, e assim ela tem de ser considerada. Disse que determinados trechos podem ter mais importância histórica do que religiosa. Ou seja, o Walter Miller aqui não disse quase nada. E ele aqui errou. Quando ele diz assim, ó, Walter Miller, porta-voz da SES, Conferência Episcopal Suíça, explicou que a Bíblia é um livro histórico, além de religioso. Ele errou aqui, quando ele diz que a Bíblia é um livro histórico, além de religioso. Ele errou aqui. O certo, ele deveria ter dito o seguinte, que a Bíblia é um livro religioso e com pouco tom de historicidade. É isso que ele deveria dizer, que ali a Bíblia é um livro religioso e com pouco tom histórico. É isso que ele deveria dizer. Ele disse o contrário, ele disse que a Bíblia é um livro histórico, além de religioso. O Walter Miller aqui está mais por fora do que bunda de índio. O certo é que a Bíblia é um livro de caráter religioso, essencialmente religioso, e pouca história. Daí nós temos na Bíblia, qualquer historiador bíblico sabe do que estou falando, qualquer teólogo sério sabe do que eu estou falando. A Bíblia está repleta de Gênesis ao Apocalipse, de lendas, mitos, alegorias, hipérboles, metáforas, etc. A Bíblia é 99,9% um livro puramente religioso e não histórico. A historicidade da Bíblia é um quase nada, que vou explicar aqui em inúmeros vídeos, né? Então aqui é só para fazer a correção. Ele diz aqui que a Bíblia é um livro histórico, além de religioso. Não, ele errou. A Bíblia é um livro religioso e que tem ali um pouco tom de história, de historicidade, que eu estou mostrando em vários vídeos. Portanto, aí, por causa do tempo, aí uma matéria sobre esse caso aí de ateus suíços querem que a leitura da Bíblia seja proibida para as crianças e adolescentes com 16 anos de idade. Sou contra, pelos motivos que expliquei aqui. No mais, muito obrigado.